Pessoal, boa tarde. Hoje é 13 de maio de 2021, 17h04. Estamos aqui na nossa jornada humanista, né? Hoje nós teremos, conforme programado, facilitação generosa e dedicada do Enzo para os parágrafos 25 e 26. Só que antes da gente fazer o nosso encontro, semana que vem está aqui na nossa agenda o parágrafo 27, que são 5 páginas, e balanço, né? O que é isso? Antecipadamente, na expectativa de que, eventualmente, mais ou menos no meados do Heidegger, haveria alguma necessidade da gente fazer uma avaliação, uma troca. Vocês acham que precisa ter esse espaço formal, assim, a gente deixar um parágrafo só de 5 páginas, depois a outra metade a gente fazer uma avaliação, pensar estratégias, né? Eu queria saber isso da percepção do grupo, né? Porque senão, se for o caso, a gente revê o cronograma e coloca 2 parágrafos, porque o parágrafo 27 é curtíssimo. Já dei uma olhada. Queria saber essa opinião do pessoal. Semana que vem a gente faz um parágrafo e uma conversa, né? Ou a gente faz 2 parágrafos. Queria saber a percepção de vocês. Quem quer comentar? Eu posso falar, Fernando, já que ninguém está falando? Claro, Márcio. Eu acho importante a gente dar uma paradinha para a gente ver até onde a gente já chegou, né? Inclusive por causa do fenômeno da semana passada, né, que já não estava presente, o pessoal levantou questões e modelos novos de agir e de pensar o grupo. Sim. Então acho bom a gente ter esse espaço sem uma leitura, sem nada, para a gente refletir nossa posição sobre o grupo, né? Até o que a gente já construiu até agora. Beleza. Mais alguém, gente? Oi. Tatiana falando. Então, eu acho interessante também essa pausa, não uma pausa, mas uma... Ok, até aqui, então, o que a gente viu? E fazer um balanço geral, porque muitas vezes a gente pode até estar se perdendo, né? Nos contínuos parágrafos. E, peraí, vamos ver o que a gente está falando mesmo. Acho bem interessante trazer para reflexão, até condensar as reflexões que a gente já teve ao longo dos estudos, dos nossos encontros. Acho interessante a proposta. Ou seja, tanto do ponto de vista da dinâmica, como do ponto de vista do conteúdo, né? Mais alguém quer comentar? Porque eu acho que as falas estão sendo muito criativas, né? muito apropriadas, né? Mais alguém? Então a gente mantém, né, gente? Tudo bem? Alguém é contra? Eu acho interessante, sim. Se seja fala do Márcio, acho que foi hiper apropriada, do ponto de vista do nosso afeto, da nossa troca, né? A Tatiana, do ponto de vista do conteúdo. E então, só confirmando, o Alexandre Souza, né? Quem que é o Ale, gente? Alexandre Souza, vocês lembram? O Alexandre, gente, o Alexandre. Caiu a ficha, vocês lembram? Alexandre, que se não me engano, ele é psiquiatra, ele é de Santos. Né? Participa bastante. Então tá, gente, aí vamos pensar em estratégias, tanto do ponto de vista da dinâmica, como do ponto de vista do Alexandre. Como do ponto de vista do conteúdo, né? Alexandre, boa tarde, você acabou de chegar? A gente estava falando em você. Cadê você? Entrou? Acho que é o André. Acabei de clicar. Então, ali, entrou. Olá, Alexandre, tudo bem? A gente estava falando de você. Boa tarde para todo mundo que está entrando agora. A gente está tematizando, então, a questão... Será que o Ale está aqui?
Entrou. Oi, Ale. Não, mas o Ale vai falar semana que vem. Então tá, a gente já começa a nossa temática de hoje. A gente vai retomando a questão da semana que vem, confirmando que o Alexandre é semana que vem. Tá? Beleza? Semana que vem, portanto, teremos o parágrafo 27 e um balanço das nossas, tanto do ponto de vista das trocas, da dinâmica das trocas, como do ponto de vista do conteúdo. Então, é o momento para todos nós nos mobilizarmos, para repensarmos estratégias de troca, nosso encontro, como também levantarmos questões, dúvidas, ou sínteses, né, do que a gente tem trabalhado até agora, só para a gente ter uma projeção, né? A gente tem 20 e 27 de maio, 20 com o Alexandre Souza, parágrafo 27, 27 de maio, 28 e 29 parágrafos, a Suelen. Você vai ter um feriado no dia 3 de junho. Depois do feriado, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encontros do Heidegger. Né? Então, nós temos, na somatória geral, 9 encontros do Heidegger, para a gente finalizar o seu tempo 1. E também pensando aquele nosso encontro informal, né? A gente vai ter umas 8 semanas até dezembro. Nesse meio tempo, eu vou estar preparando projeto de extensão 2022, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente pensar nesse balanço, né? Pensar a dinâmica da nossa troca, pensar os conteúdos e também pensar perspectivas para 2022, que nós já temos um grupo que veio de 2020, juntou com 2021, e eu acho que vai ter muita gente que vai continuar em 2022, né? E a gente aí vai convidando, né, os interessados, né? Ecoando o que o Enzo falou, quem quiser convidar a gente para o ouvinte daqui para frente, tá? Acho que as portas estão abertas, porque tem 100 vagas, né? Mas agora é ouvinte, né? O ouvinte não tem certificação, porque já comentou essa questão, né? A questão da presença, etc. Lá atrás, lá no começo. Mas quem quiser participar, tá? Acho que dá para dá porque a gente está tendo uma média de 50 a 60 pessoas por encontro, seja síncrono, até uns 70, né? Inclusive eu estou como ouvinte também. Mas os ouvintes, é aquilo que eu falei, gente, o ouvinte do começo, vocês estão preenchendo as presenças, né? Eu não posso prometer o que vai acontecer em dezembro, né? Mas, assim, se houver condições, eu vou conversar com a Pró-Reitoria de extensão, porque não depende de mim, né, gente? Vocês precisam entender que não sou eu que dou o certificado, é a Pró-Reitoria, né? Então, eu vou ver como é que fica, eu vou ver se eu vou conseguir incluir nome dos ouvintes que tem 75% de presença. Assim, eu fui muito claro lá no começo, eu não prometo, tá? Mas alguma mobilização não me custa nada mandar um e-mail, eu vou fazer um relatório, né? Eu tenho que fazer um relatório final para a Câmara de Extensão do que aconteceu, né? Inclusive, com certeza, esse interesse vocacionado, né, digamos assim, afetuoso de pessoas que chegaram depois da período de inscrição, eu só vou constar no relatório, vamos ver o que eles dão retorno. Tá? Eu não posso prometer, só isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que eu tenho condições de, pelo menos, mobilizar, tá? Bom? Então, gente, com vocês, a magistral facilitação do Guilherme. Vai lá, Guilherme. Não, Guilherme não, Fernando, sou eu. Gente, Enzo! Então, Guilherme levou um susto. Como vocês, a magistral facilitação do queridíssimo, admiradíssimo, extraordinário, dedicado, Enzo. Tá aparecendo já para vocês? Tá sim. É a terceira agora do Enzo, então, né? Tá muito pequeno? Tá, né? Eu acho que vai estar pequeno. Tá pequeno ou tá bom? Tá bom.
Ah, tá ótimo, tá. Essa vez eu fiz maior as letras. Eu não foi nem pensando nisso, mas agora que eu lembrei. O ser no mundo como ser com e ser si mesmo, o impessoal, que é o que ele vai tratar nos próximos 3 parágrafos, que eu vou tratar sobre 2 hoje, e o próximo vai tratar na semana que vem. Não sei ao certo quem é. Cadê? Como é que passa? Deixa eu ver aqui. Pronto, foi. Ser impessoal. A primeira vista que eu olhei, eu pensei que esse ser impessoal poderia ajudar muito na parte clínica, mas aí depois reolhando e estudando esse parágrafo, eu fui vendo que não é tanto que eu pensava. Quem é o ser impessoal, né? É aquele que se faz com no cotidiano. E tudo isso ele vai explicando melhor aí nesses 2 parágrafos que eu vou falar, e que vai se completar no outro que eu não vou falar. É a despersonalização de pessoas. É meio que tratar de forma generalizada, né? Generalizada, um agente. Os parágrafos 25, o ponto de partida da questão existencial sobre o quem da presença, e o parágrafo 26, a copresença dos outros e o ser com cotidiano. Tá bom o tamanho da letra? Tá, né? Tá bem maior, né? Qual é o ponto? O nome do parágrafo é aquele que eu falei agora. Então, para ter um norte aí, eu coloquei essa questão. Qual que é o ponto de partida, né? Podemos, em partes dizer da partida, dizer que o eu da presença somos sempre nós mesmos, enquanto seres simplesmente dados. Porém, ele vai falar que é equivocado a gente dizer que nós mesmos, a gente já achou quem é o quem da presença, né? Ele é equivocado se dizer que se limita a isso, pois pode ser que o quem da presença cotidiana não seja justamente eu mesmo. E vamos desmiuçar isso. Às vezes a presença diz ser si mesma e faz parecer até mesmo quando não é este ente. Então, por exemplo, numa análise de alguém, ou de alguma situação, enfim, muitas vezes a gente diz ser algo que não é. Por exemplo, tá tudo bem contigo? Tá tudo bem, mas não necessariamente tá tudo bem com aquela pessoa. A gente não pode se contentar com o que está à superfície. Então, por isso que aí a gente não pode levar isso como ponto de partida só o que a pessoa fala, né? A gente tem que analisar a conjuntura. O relatar a si mesmo é suficiente em caráter ôntico e é primordial para uma estrutura de análise, que é o caso da hermenêutica, né? Relatar a si mesmo. Porém, não podemos nos contentar ontologicamente com o simples relatar, que é a simples fala, né? Que eu quis dizer. Pois, às vezes, a presença faz-se parecer ter aquilo que ela não é, ou seja, apresenta um ente que não a é, que foi isso que eu expliquei, basicamente. Esse é um dos motivos dos quais não se pode contentar-se a nível de entendimento apenas com aquilo que é dado, demonstrando a importância do caráter de cozimento, que eu coloquei aqui de licença poética, e do aguardar do terapeuta para quem aí é do âmbito da psicologia, né? Às vezes, as coisas não vão se mostrar tudo numa sessão, assim, tem que esperar a própria pessoa dizer sobre si, enfim, a coisa vai cozinhando ali até que vai achando cada vez mais a fundo, não dá para ir tão objetivamente, enfim. A tarefa é tornar fenomenalmente visível e interpretar ontologicamente de maneira adequada o modo de ser dessa copresença na cotidianidade mais próxima. Ontologicamente é sempre ir mais a fundo, né? Então, querendo ou não, a gente tem que pegar o que está mais próximo. Mas a gente pega o que está mais próximo com o intuito de ir mais a fundo, e aí ele fala do âmbito da copresença, que a gente também vai explicar aqui. O modo de ser da presença comum na cotidianidade mais próxima. Tá? Isso eu coloquei para explicar o que ele quis dizer com a cotidianidade mais próxima.
Inicialmente, o Ken da presença não é apenas um problema ontológico, mantendo-se também onticamente encoberto. Então, a gente não vai conseguir desmiuçar tudo de tudo, porque tudo de tudo é basicamente impossível fazer isso. Então, a presença ela vai ser aquilo também que ela não é. Às vezes, eu não sei nem se eu estou falando certo, né? Mas é que nem aquele termo, eu acho que eu já comentei aqui, do budismo, que eles falam lá, do conceito de vacuidade, que é tudo meio que interdependente, então que para se ter um elefante, não se ter um elefante na sala, tem que se ter um elefante pré-concebida, o conceito de elefante. Então, basicamente, o que está encoberto é que a sala ela não é um elefante, mas o que está encoberto é a não presença do elefante que a gente já conhecia antes. Não sei se deu para entender. Se ficou dúvida, se alguém quiser perguntar agora, eu já explico. O Ken da presença só vai poder ser contemplado por meio da dissolução daquilo que é de mais essencial na presença enquanto existindo. Enfim, é o que eu, repetindo o que eu estava falando, tem sempre que ir mais a fundo para entender aquilo, para não fazer nada precipitadamente. A substância do homem é a existência, e não o espírito enquanto síntese de corpo e alma. Então, deixa eu tentar explicar. Algumas coisas eu coloquei aqui, eu não coloquei explicação, vou tentar explicar. A gente tem que analisar o homem enquanto existindo. Não dá para falar somente daquilo que já existiu. Talvez essa seja a melhor forma de explicar ou não. Mas não dá para falar só quanto corpo e alma de caráter quantitativo, a soma de um com o outro, porque vai muito mais além disso e a presença em si, ela está sempre sendo. Então, é meio difícil categorizar. Digamos assim, até de certa forma inútil no caráter totalmente ontológico. Não é inútil, né? Mas vai servir como ferramenta, mas não é aquilo que a gente vai se contentar. Ou seja, para desminuiçar a essência de quem da presença, que é o que vai falar que a gente está tentando entender nesse parágrafo, é necessário investigar o seu existindo, independente do tempo a que se investiga. Então, por exemplo, se a gente vai tratando aqui, não em termos muito heideggerianos, mas se a gente vai analisar algo do nosso passado, aquilo reflete no presente de uma certa forma. Então, independente do tempo que se investiga, é que não vai ter como a gente ir literalmente para o passado para investigar aquilo, porque aquilo vai estar sendo na forma com que a pessoa interpreta digamos assim, no tempo cronológico, no presente. Então, é sempre uma constante análise. Mas também dá para pegar algumas certas coisas para não ficar totalmente perdido. Ao referir-se, a presença possui sempre... Já mudei de parágrafo? Tá. Aqui é o próximo parágrafo já. Então, nesse parágrafo, eu coloquei a questão. Deixa eu ver se eu consigo responder a questão do outro. O ponto de partida, basicamente, qual é o ponto de partida? Ele não se preocupou tanto em falar qual é o ponto de partida, mas como tentar se chegar nele, para que você analise a presença do quem. O quem ele vai se mostrar em cada situação. E aí, pelo que eu entendi, o que ele quis dizer no parágrafo é uma forma assim de tentar se chegar a esse quem, mais substancial, né? Então, agora no próximo parágrafo, acho que é o 26, né? E ele é bem maior. Qual a importância o nome do parágrafo é Copresença dos outros e o ser com o cotidiano. Então, para colocar isso como pergunta, eu coloquei qual que é a importância, né?
E aí ele vai analisar aqui a importância da copresença dos outros e o ser com do cotidiano. Ao referir-se, a presença possui sempre um a quem. Ela está sempre se referindo a um a quem. Eu vou falar de uma caneca, eu estou me referindo à caneca, por exemplo. Esse a quem não se diz a respeito... Calma aí. Esse a quem não se diz a respeito a outros seres humanos, então somente, mas sim a um ente qualquer, cuja ele se direciona vindo ao encontro dos outros. Coloquei dessa forma porque ele falou que o interesse da presença não é necessariamente se relacionar com os outros seres humanos. A gente está sempre se relacionando mais com a simbologia. Até porque é meio complicado pensar em um relacionar-se com outro ser humano, porque o outro ser humano é muito infinito. Então, enfim, a gente acaba se relacionando com pequenos símbolos de pequenas coisas nos pequenos momentos. A presença na sua manualidade visa algo, a qual ela se talha sob medida. Então, como assim? O que você está querendo falar, Enzo? O que Heidegger quis falar? Segundo eu entendi. A presença na sua manualidade visual significa que ela meio que faz o futuro, o presente, digamos assim, também em termos não muito heideggerianos, tendo um projeto, eu diria assim. Então, ela tem um projeto, por exemplo, uma pessoa tem um projeto de se viajar. Então, ela vai talhar, meio que vai talhar como ela quer que seja. Só que como o tempo não tem como a gente prever o futuro, essas coisas vão mudando no decorrer do tempo. Aquilo que vem ao encontro é um ente, ok. Mas não somente em sentido óptico, pois aquele que aqui chega e serve uma copresença anterior. Heidegger, que nem eu sempre falo, ele mais complica do que simplifica, mas no fim das contas ele também simplifica quando a gente começa a entender ele, no fim das contas. Essa colocação que eu fiz, ele meio que faz uma crítica para a gente entender a importância de também não se levar aquilo como só algo que se mostra sem anteriormente não ter vindo de nada, mas como uma compresença que já... Eu acho que a gente até usou aqui em outros encontros esse exemplo de que a maçã vem da cara que faz, do cara que pega a maçã, do cara que planta, có. Então, é importante a gente entender essa copresença anterior para depois a gente, por exemplo, analisar uma situação. Ou seja, o mundo também é presença. Basicamente, ele vai falar que o mundo também é presença, porque não só a presença enquanto eu mesmo é presença, mas o mundo também ele é uma presença, porque é um eu se relacionando, é uma presença se relacionando com outras. Então, ele tenta situar a importância de não se esquecer isso. As situações são emaranhados de presença. Emaranhado vem de mar. O que você quis dizer com isso, Fernando? Ah, tá. Verdade. Meio que um tudo junto e misturado aí. Um toma lá da cá. As presenças se diluem em outras presenças. Isso eu coloquei aqui. Mas eu acho que é basicamente isso que ele quer dizer. Com e também devem ser entendidos existencialmente, não categorialmente. Ou seja, a forma que não é categorizar, mas existir-se com. Então, para você entender a presença, é importante que... É basicamente isso que eu já falei, que vai ficar até um pouco repetitivo se eu ficar falando muito aqui. Que o importante não é categorizar, porque ela vai existir se existisse no momento. Então, também tem aquilo de sentir. E o sentir, ele tem um caráter de categoria, mas ele também tem um caráter de
de se fazer presente sentindo, mas não tendo como categorizá-lo. A gente já pode até tentar, mas enquanto ele existe, não é possível categorizá-lo. A presença encontra-se com o mundo existindo. Quem colocou uma pergunta? Não, foi sobre o formulário. Desculpa. Ah, tá. A presença encontra-se com o mundo. Hoje eu não fiz muito exemplo, porque eu fiz tudo isso hoje. Então não fiz desenho, não fiz exemplo nenhum. Então me desculpe se estiver meio maçante. A presença encontra-se com o mundo existindo. Ok. Desviando o olhar, ou nem mesmo vendo vivências em atos. É mais ou menos ali que ele quis dizer com o feeling. É o que a psicologia positiva, ironicamente, vai chamar de flow, né? Só para elucidar, não que seja a mesma coisa, mas só para a gente conseguir imaginar. É meio que, não necessariamente a presença ela vai poder ser vista, mas ela vai ter de ser existida. A gente vai ter de fazer ela existir existindo. Meio que mais ou menos num jogo de ping-pong, por exemplo. A pessoa até tem a teoria ali de como jogar ping-pong, mas aí no campeonato de ping-pong a pessoa está tão focada que às vezes vai ter de surgir certos movimentos, certas demandas que não foram anteriormente vivenciadas e que vão ser vivenciadas, mas não vão ser vistas, porque a pessoa já vai estar ali vivenciando. Então, ela vai se encontrar a si mesma na ocupação. Heidegger usa um exemplo de culturas, esse daqui eu achei bem interessante, de culturas que tinham o eu, tu e ele, respectivamente, como aqui, por aí e lá, antes mesmo da noção do espaço físico, ou seja, presença empenhada no mundo, se relacionando com o mundo e se direcionando para algo. Tá, deixa eu voltar aqui para poder explicar melhor. O que ele quis dizer aqui é que o eu, em certas culturas na linguagem, as pessoas vão falar o eu como aqui, eles não têm a palavra eu, basicamente, pelo que eu entendi, né, me corrija se eu estiver errado, eles também não têm a palavra tu, mas eles vão chamar de por aí, e eles também não têm um ele, que vai ser o lá. É meio que um trapézio, né? O eu aqui, o tu próximo a mim, e o lá a quem a gente vai se referenciar. Eu convivo com o tu, e a gente fala do ele, que é o lá. Que eu coloquei aqui um exemplo no próximo slide. Por exemplo, eu falo, e aí, tu, por aí. Calma aí que vai ficar difícil de entender assim. Eu me relaciono com o meio, que é o por aí, eu falo com o meio, que é o tu, que é o por aí, e aí a gente faz referência ao ele que está lá. Aí eu pergunto, e aí, tu por aí, como é que está ele lá? O aqui sempre se refere a um lá através de um diálogo com o mundo circundante que está por aí. Isso foi uma conclusão meio que eu tirei, né? Mas talvez seja o que ele queira passar mesmo. Ele se relaciona com o mundo se direcionando para algo. No aqui, a presença que se empenha em seu mundo não se dirige para si mesmo, mas de si mesma para o lá, de uma nova circunvisão, aludindo, porém, a si na espacialidade. Isso daqui, eu acho que, se eu for explicar agora, vai ficar mais confuso do que explicativo, então, eu acho que vai vir de novo essa questão. O outro vem ao encontro em sua copresença com o mundo. Ok. Se relacionando com o mundo, o outro vem de encontro. Ele meio que dá um match. A vida é feita de matches aí, match do Tinder mesmo. Na cotidianidade da presença, as presenças acabam se intercalando.
A presença não relaciona-se com os outros seres humanos, mas sim com os entes. Ser com é isso. Eu me precipitei uma hora aí em explicar isso já. Daí dá para entender o caráter de relação... isso daqui foi uma viagem minha. Me corrija se estiver errado. Daí dá para entender o caráter de relação com a natureza, no sentido material mesmo. Dar significado às coisas relacionando-se consigo mesma. Mesmo estar só da presença é ser com no mundo. Estar só entre muitos é estar entre co-presenças que vêm ao encontro. Essa questão que eu falei de natureza é que, assim, a gente se relaciona com outros seres humanos, ok? Mas, pelo que eu entendi, o que ele quis dizer é que a gente se relaciona com a simbologia deles. Então, algumas culturas, elas têm, não sei, até a nossa cultura, enfim, como uma religião, ou não uma religião, mas o caráter de se relacionar com a natureza. Porque as coisas em si, como a árvore, o rio, elas não são... eles dão uma simbologia para aquilo. Então, mais ou menos que a pessoa se comunica com aquele rio, se comunica com aquela árvore, por exemplo. Eu não sei se eu estou viajando, gente. Que seria o caráter dos santos, por exemplo, de dar um significado para essas coisas na natureza. Então, é meio que um diálogo com a natureza, mas sempre dialogando consigo mesmo, porque já existe um eu ali pré-existente que está existindo, enfim. O ente com o qual a presença se relaciona, enquanto ser com, também não possui o modo de ser do instrumento ou não, pois ele mesmo é presença. O instrumento, no caso, ele é presença. Desse ente não se ocupa, com ele se preocupa. Parece até um grito aí de manifestação. Esse ente não se ocupa, com ele se preocupa. Aquele do qual se relaciona com, não possui o caráter de ocupação, pois há entre um caráter de fim, a fim de que, o qual se busca algo. Ou seja, é um tentar entender sem se ocupar com o que vem à superfície, mas com aquilo que se objetiva ao fundo do mar. Então, o que eu quis dizer, né? Desse ente não se ocupa com ele, se preocupa. Calma aí, deixa eu reler aqui para tentar melhorar a explicação. Tá. A preocupação é basicamente, acho que também vai ser explicado melhor mais à frente, um caráter assim, eu acho que eu vou usar esse exemplo mais para frente, porque ele é mais adequado para outro momento. Eu acho que já está no próximo parágrafo, no próximo slide, deixa eu dar uma olhada. Está no próximo slide, então eu já explico. É um vendar-se para o que aparece na tentativa de encontrar o que, na verdade, já acha que está achado, mas não está. Então, essa preocupação meio que é eu quero achar algo que eu já estou procurando e quero me contentar com isso que eu estou procurando. Daí, ele vai explicar nos próximos dois exemplos que o Heidegger vai dar, que são duas maneiras de se dar a preocupação. Deixa eu ver o que a Camila falou. O instrumento tem presença, isso me confundiu um pouco. Sim, Fernando, me corrija, ou alguém me corrija se eu estiver errado. Mas, pelo que eu entendi, sim, o instrumento tem presença. Enfim, não sei explicar muito bem. Se alguém quiser me interromper agora para falar, vou dar aqui 10 segundos. Não possui presença. Ele fala que pois ele mesmo, a presença, ele está se referindo ao ser com, ou seja, a presença de outra pessoa, não ao instrumento. É o manual, né, que é a presença, tem o caráter de presença. Porque o manual na interação,
o manual é da presença, porque aí a gente que usa o manual no instrumento. Isso. Obrigado, Guilherme. Medo de atenção certa. Tá bom. No tocante aos seus modos positivos, a preocupação possui duas possibilidades extremas. Michele colocou mais uma questão, se alguém também quiser explicar. Tá bom, então a gente deixa o final. No tocante aos seus modos positivos, a preocupação possui duas possibilidades extremas. Ela pode, por assim dizer, retirar o cuidado do outro e tomar-lhe lugar nas ocupações, saltando para o seu lugar. Seria meio que um lado ruim um lado ruim da preocupação, que você toma o caráter do outro. Eu coloquei ele na última frase. Enfim, peraí. Retira e invalida a ocupação do outro, se colocando no lugar do outro, mas sem se considerar a investigação ontológica que o outro tem de si mesmo. Então, nesse primeiro exemplo, a gente até usa isso como empatia. No nosso cotidiano a gente fala, empatia. Mas, nesse caso, você está se colocando no lugar do outro, mas para tomar o lugar dele. Então, você meio que tira o caráter dele de poder mostrar-se e querendo que a própria presença ocupe a presença do outro, meio que anulando a presença do outro, que ali é existente, mas que ela não vai ter o caráter de mostrar-se a partir desse outro. Aqui falando no âmbito de outras presenças, né? De outros dasens. Eu estou falando presença, gente, mas esqueci que presença, mais ou menos, para esse livro aqui é dasen, né? Em contrapartida, subsiste ainda a possibilidade de uma preocupação que não tanto substitui o outro, mas que salta antecipando-se a ele em sua possibilidade existenciária de ser, não para lhe retirar o cuidado, mas sim para devolvê-lo como tal. Eu senti aqui até um caráter assim, meio moralista do Heidegger, de tipo, como é que a gente vai diferenciar esse limiar? É só a própria presença que vai diferenciar esse limiar de que se está sendo do primeiro exemplo ou se está sendo do outro. A nós que estamos como observadores, a gente pode até tentar investigar isso, mas como as coisas estão sempre sendo, parece que isso nunca vai ser alcançado. Então, basicamente, esse segundo exemplo meio que tem o caráter do psicólogo, por exemplo. Você vai na psicoterapia, você vai tomar o lugar do outro, mas já com o intuito de devolver a ele. Talvez, uma forma para dizer melhor, com o intuito de abrir impossibilidades, mas devolvendo para ele aquele caráter dele e não tomando aquilo para si a fim de... Porque vai ter um fim nesse tomar o lugar do outro. Você vai tomar o lugar do outro até um certo ponto e depois ele vai tomar por conta própria. Enquanto no primeiro você toma o lugar do outro e tenta invalidar o outro e aí tem essa diferença dos dois caráteres extremos da preocupação. A convivência recíproca, que foi um outro termo que ele colocou nesse parágrafo. Dentre as diversas formas de surgir, pode ser também, é verdade. Realmente. Convivência recíproca, dentre as diversas formas de surgir, pode surgir com caráter de desconfiança. Achei interessante isso. A Paula até falou, interessante. Foi para o Fernando, né? Naquele que faz junto, por não confiar em, de certa forma, deixar o outro fazer sozinho. Basicamente, aqui ele está explicando melhor que a gente falou no último parágrafo. Eu falo que confio em você, mas, na verdade, eu estou junto a você
para não deixar você fazer sozinho, porque eu não confio em você. Então, eu meio que falo que eu confio em você, mas na verdade eu não confio. Então, por isso que ele fala que tem esse caráter de desconfiança, pode ter esse caráter. Como também pode surgir como um caráter de empenhar-se junto. A convivência recíproca também pode ter um caráter de construção. Mas aí tem que analisar também o limiar, ou não tem que analisar nada, enfim. É como as ideias, a ideia de que existe uma instituição que controla. Isso daqui me vem à mente, né? O governo, assim, por exemplo, o governo controla, faz de que confia na população, mas no fim das contas está querendo a controlar. Aqui eu acho que toma essa posição de um confiar que desconfiado, na verdade, enquanto um outro governo totalmente utópico estaria construindo junto com a população. Contudo, para Heidegger, aqui é só uma colocação que eu acho que não vou ter muita coisa para explicar. Contudo, para Heidegger, a convivência cotidiana mantém-se entre os dois extremos da preocupação positiva, mostrando inúmeras formas mistas, cuja descrição e classificação são fora do escopo dessa investigação. Não sei o que ele quis dizer com isso. Enfim, posso deixar aqui para uma dúvida aí no fim da dificultação. Na estrutura da mundanidade do mundo, os outros não são de saída simplesmente dados como sujeitos soltos no ar. E é basicamente o que ele reforça. Heidegger, ele, nos parágrafos que ele faz, ele pega uma ideia e ele vai reforçando diversas vezes, né? Então, não são sujeitos soltos no ar. Eles se mostram em seu ser no mundo, empenhado nas ocupações do mundo circundante, a partir do ser que no mundo está à mão. A partir da ocupação e do que nela se compreende, é que se pode entender a ocupação da preocupação. Então, basicamente, para entender a preocupação, a gente vai ter que entender a ocupação. O outro se descobre assim, antes de tudo, na preocupação das ocupações. O outro se descobre na preocupação das preocupações, mas para a gente entender a preocupação, a gente vai ter que ter a ocupação da... Me perdi aqui, né? Na fala. Mas é isso, se não deu para entender, desculpa. O outro é um duplo si mesmo, tá? O que eu quis dizer com isso é que... Por que o outro é um duplo si mesmo? Porque ele é a presença enquanto tal, e também um eu que estou colocado ali com o intuito de voltar a mim mesmo. E a presença, pelo que eu entendi, ela tem sempre um caráter de voltar a si mesmo. E pela que eu estava tendo ontem, essa é uma ideia que vem até do Santo Agostinho, né? É anterior a Heidegger. E o ser humano vai sempre se relacionar com voltando-se para si mesmo, mas não que isso tenha necessariamente um caráter pejorativo. Enfim, acho que da apresentação eu acabei por aqui, mas eu tinha anotado, tinha grifado mais algumas coisas, que como eu estava fazendo agora, as últimas páginas aqui eu dei meio que corrido. Aí essa empatia que eu falei, ele vai começar a criticar a empatia, Heidegger não curte muito essa empatia, porque meio que a gente fala, tô me pondo no teu lugar. Mas tu tá literalmente se pondo no lugar da pessoa. Tu não tá... não necessariamente tu tá ali a fim de ajudá-la. Você tá se pondo no lugar de si mesmo na outra pessoa. Então por isso que ele dá uma criticada nesse caráter de empatia. Aí ele coloca uma questão, que é para... Vou colocar aqui, que é para completarem aí no próximo parágrafo, que é: quem é, pois, que assumem o ser enquanto convivência cotidiana? Enfim. Acho que é basicamente isso, os dois parágrafos. Parabéns, Enzo. O Enzo, ele tem uma artesania que cada apresentação que ele faz é melhor do que a outra, né? Parabéns. Pela artesania. É um artista, um artesão.
Parabéns. E aí, pessoal, quem quer compor, diante de parágrafos que vão criando uma complexidade que justifica cada vez mais o nosso encontro, né? Guilherme, por favor. Como sempre, né? Eu desesperado para falar. Eu queria só começar falando da questão substitutiva e da preocupação libertadora, né? Que é o que o Heidegger coloca nesse livro como... Peraí, deixa eu pegar. A tradução coloca como... faltando de uma preocupação que falta para o lugar do outro e a outra que deixa a pessoa ir para o lugar dela. Vocês estão me ouvindo direito, só para saber? Sim. Eu já ouvi alguns psicólogos falando que numa terapia nós sempre temos que estar numa posição de preocupação libertadora, porque nós não podemos, então, tutelar o outro naquilo que ele deve ou não deve fazer. Eu acho isso, de fato, muito perigoso. Sim, nós temos que fornecer as condições óticas, práticas, para que a pessoa consiga refletir sobre si mesma, voltar para si mesma e fazer decisões mais próprias sobre o seu existir. Só que, pensando numa certa situação, se eu tiver um paciente pronto a cometer suicídio, eu vou e tiro a faca da mão dessa pessoa. Isso é uma responsabilidade ética. Eu tenho que substituir essa pessoa na decisão da vida dela, porque a vida dela possa continuar e que eu também não sofro nenhuma rechaça judicial, né? E se essa pessoa se matar, eu vou parar do conselho. Acontecem várias coisas. A família dela pode me abrir um processo na justiça e me implicar nessa situação. Nós não podemos levar, então, que a preocupação substituidora ela é má ou moralista, porque é necessário, às vezes, nós substituirmos outras pessoas para que as coisas não se caiam no perdido das possibilidades. É um exemplo que está naquele capítulo que eu recomendei, o Heidegger Escuro do Existir. Um bebê, quando nasce, ele está com fome, você taca a mamadeira dele, você dá leite para ele, você não deixa ele morrer de fome. Você está substituindo aquele bebê na existência dele, por continuar a vida dele. Isso é extremamente necessário. Não podemos deixar as pessoas à mercê do mundo fático. Ou sim, né? Também, né? Uma posição. É a Lisa agora, gente? Por favor, Lisa. Oi, Enzo, parabéns, foi ótima a explanação. Bom, gente, na verdade é uma dúvida, eu fico tentando pescar, não sei se foi o Enzo que falou há um tempo atrás, que uma hora as coisas fazem sentido, vai lendo, que uma hora o negócio vai. Para mim é um pouco difícil ainda, eu fico bem perdida. Enzo, ou, né, não sei, você falou uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que nós não nos relacionamos com outros seres humanos, com outros seres. E ser, quando eu falo em ser, é ser humano, né? E que a gente se relaciona com a simbologia, com o símbolo. E depois, lá na frente, você fala um pouco sobre a natureza, a forma como a gente se relaciona e tal. Só que, como que é isso? Porque, assim, não somos nós que damos o símbolo para as coisas, para a simbologia, e se a gente se relaciona com símbolo, logo a gente vai estar se relacionando com a gente mesmo. Até o símbolo que a natureza, né, até a forma como a natureza está se comunicando com a gente também, não sei. De personificação também da natureza, às vezes, sabe? Não sei se você está
entendendo. Não ficou muito... se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, outras, né? Acho que entra também aqui a questão, né? De, sei lá, o Mogli. É uma pessoa que não tenha vivido entre outros seres humanos. Ele vai deixar de ser um ser humano? É uma coisa assim que eu não sei te responder, Lisa, mas é que o ser, o que eu quis dizer, que segundo eu entendi, é que ele não se relaciona com outros seres humanos porque não é segundo a visão total que ele tem do outro ser humano, mas sim com o intuito de alguma coisa, entendeu? Então, por isso que ele vai se relacionar com determinada simbologia, mas não que o outro não esteja presente ali. O outro vai estar presente. Você vai estar se relacionando com o ser humano, mas com o intuito de algo, com um lá, basicamente, aquele negócio do lá que eu falei, né? Sempre se direcionando para algo. Seu intuito não é... Acho que também entra aí aquele caráter da empatia que ele falou, né? E a gente não tem, não é muito esse negócio de empatia. É mesmo que é o que tu mesmo falou, Lisa. A gente está meio que se relacionando com a gente mesmo. Mas aí, eu até pensei aí comecei a entrar numas brisas, mas eu não coloquei aqui, porque achei que talvez fosse mais dificultar. Desses desenhos, assim, que tem as pessoas, os personagens, eu pensei na Alice do País das Maravilhas, mas eu acho que está mais para Bela e a Fera. E tem lá os objetos que conversam com a pessoa, entendeu? Então, eu mais ou menos fiquei entrando aqui entrei um pouco numa viagem nisso, né? Fiquei pensando assim, a pessoa ficar conversando, sei lá, que é a caneca que eu sempre falo, a pessoa ficar conversando com a caneca, ela de certa forma se relaciona com aquela caneca e ela vai conseguir criar símbolos, mas ela tem que estar empenhada em se relacionar com as coisas. Só que, eu acho que ele fala de caráter de surpresa, as coisas vão ser sempre elas mesmas. Só que aqui também tem uma questão que o Heidegger ele não explora muito, que é dos outros animais que não humanos. Por que ele não gosta de considerar os outros animais que não humanos, né? Porque nos outros animais que não humanos a gente também se relaciona. Não é à toa que as pessoas se identificam com lobo, aí tatua lobo, tatua leão. Então, não deixa de ser um outro ser aberto em possibilidade. Cada animalzinho também tem a sua personalidade, se constrói. Enfim, é uma crítica aí também para a indiferença de Heidegger aos outros animais que não humanos. Então, acredito que a ideia seja essa, né? O ser ele consegue se relacionar com outros objetos, por exemplo. Porém, vai ser sempre... Enquanto ele está se relacionando só com outros objetos, ele vai estar limitado àquilo. Mas também, se relacionando com outros seres humanos, ele também vai estar sempre limitado. Enfim, eu acho que o ser humano ele pode ser limitado com ou sem outros seres humanos. Não sei se respondi ou não respondi, ou se não precisa responder. Respondeu, sim. Você diz limitado, o ser humano vai ser sempre limitado? Ilimitado. Ilimitado, Mas assim, na relação, não sei se eu estou viajando, mas quando a gente se relaciona com o outro, a gente nunca vai saber, eu acho que eu fiquei pensando um pouco nesse sentido da dimensão, que a gente nunca vai conhecer a dimensão do outro. Por mais que o outro, que a gente suponha, e que o outro fale, né, da sua existência, da sua percepção, da sua fenomenologia, sei lá, mas a gente nunca vai saber, a gente nunca vai... Então, ao mesmo tempo, a gente não vai estar se relacionando com o ser, né? Porque a gente vai estar se relacionando a partir de algo que é acessível para a gente e que é do outro, sabe? A gente não se relaciona com o ser humano no todo, mas a gente se relaciona com seres picotadinhos. E esse negócio que você falou da caneca, né, é muito isso, porque os objetos, eles acabam tendo
a gente acaba dando significado e símbolo para os objetos, né? E para os animais também, né? Eu estava atendendo um paciente esses dias e ele trouxe essa questão de que, às vezes, as pessoas se relacionam com os bichos de uma maneira diferente e até num sentido diferente de qualidade, mais do que com seres humanos, porque colocam o bicho como um ser ali. É um ser, não me entendam mal, pelo amor de Deus. É um ser, tal, mas é um outro animal, né? Mas, enfim. Isso que você trouxe dos bichos também fiquei pensando. Mas muito boa, parabéns. Obrigado. Queria fazer mais um comentário aqui, não querendo monopolizar também. Mas eu tenho a impressão de que o ser humano, ele meio que sempre tenta achar alguém para se colocar acima, né? Então, é uma coisa que, de tempos em tempos, ele se acha acima de uma coisa, e aí tem toda uma construção histórica para tirar ele de cima daquilo. Aí já teve as mulheres, ainda está tendo, né? As mulheres, os negros, e aí tem os animais, que agora está se construindo para o ser humano não se achar superior a eles. Um comentário. Renato? Sou eu, né? Bom, bom, primeiro, parabéns, Enzo, pela apresentação, obrigado. Vou já até falar que eu não consegui ler os capítulos dessa semana, mas eu consegui fazer uns links aqui com o que eu fui acompanhando da sua apresentação. Eu queria checar se é por aí ou não. Num parágrafo que você destacou, né, que ele fala, em contrapartida, a substância, né, entre aspas, do homem é a existência e não o espírito enquanto síntese de corpo e alma. E fazer um link também com a questão das algumas línguas que se fala que não tem o pronome eu, tem a palavra aqui, né? E aí, fazendo um link também com o Dasein, que eu lembro que nas aulas do Fernando, ele traduziu por ser aí, né? Ser aí foi a tradução que a gente optou, né? Entre tantas opções, a gente optou pelo ser aí. No livro aqui, na introdução, ele propõe a presença como o Dasein. E aí veio mais dois tipos de, acho que, vamos dizer, de uma síntese do que seria esse Dasein, do que seria essa presença, né? Então, ele está chamando aqui de substância, eu entendo que assim, a substância é aquilo que o eu se relaciona, né? Quer dizer, na verdade não seria o eu, mas aquilo que está acontecendo, a sua presença no mundo ali, que é diferente do que o seu corpo e alma junto, porque pode ser um corpo e alma com uma presença e o mesmo corpo e alma com uma outra presença e é outra coisa. E aí que tem a ver também com essa questão do não existe o eu, existe o aqui. Então é como se fosse uma fusão dessa presença, desse ser aí, dessa substância que é diferente do que é o corpo e alma, e também uma outra frase que ele fala aqui da vivências e atos. Então também tudo isso vamos fazer sendo uma amálgama do que seria esse conceito de Dasein, né? Então, eu não sei se viajei demais, mas eu queria ver se vocês também têm essa percepção, assim. Posso falar, pessoal? Fazendo ponto com o que o Renato está falando, né? Queria agradecer, senti muita falta de vocês, porque esse SERCOM aqui, né, a gente se reinventa enquanto presença, né? Enquanto co-presença. Né?
saudade de verdade, concreta, carnada. Eu fiz tanto que eu, de vez em quando eu faço umas anotações, né, gente? E que são temas, assim, que de alguma forma tem a ver, seja com a minha vida, seja com coisas que eu estou escrevendo, enfim, que eu estou refletindo, né? O que está me pegando, gente, já faz várias reuniões, é a noção de substância, né? Esse é um tema que a gente vê questionado no Merleau-Ponty, no Foucault, né? Foucault também diz que o homem não é substância, que o corpo não é substância, né? Na correlação, acho que isso tem a ver com a fala do Renato e de outros de vocês, que essa questão que, embora o corpo não seja substância, como no sentido de uma materialidade, existe um ser, existe uma dimensão característica que nos torna seres próprios, né? Vai dizer nesse capítulo a questão do que é próprio, né? Enquanto algo que é estável, que é permanente. Porém, né, nessa correlação da substância, que também me pega, me toca, né? É quando ele fala a eliminação do sujeito. Né? Isso está exigindo de mim uma ascese, né? Não estou nem falando de pensar como é que eu vou pensar. Né? A provocação que o Heidegger faz, né? No sentido de que a gente é ser com. Se a gente é ser com, né? Dentro dessa articulação do simbólico com o fenomênico, né? Então, isso me faço a ponte com o Merleau-Ponty, que é a questão da intersubjetividade, então a gente se constitui num encontro, né? Porque não existe aquele solipsismo de um eu que desde a sua primeira manhã estava fechadinho em si mesmo, porque tem até a questão do cuidado, nenhum ser humano sobrevive sem um cuidado com, né? Interrelacionado com outras pessoas. Né? Então a gente está sempre nessa indeterminação do que é próprio nosso, porque a gente também está sempre se constituindo na intersubjetividade, né? Quando alguém falta no grupo, a intersubjetividade muda toda, porque o encontro, a gente está sempre no encontro, né? Nem o João ou a Maria, o encontro, né? Como é que a gente consegue se pensar enquanto encontro, né? E ter essa gratidão enquanto encontro, né? Não estou falando no encontro aqui, não, estou falando da vida. Né? A gente que é incitado a ter uma autodeterminação, uma identidade de um eu com psique-RG desde sempre. E como a gente vai se pensar eliminando o sujeito que sou eu, ou que é você, né? E a gente está, assim, se olhando enquanto encontro, porque a gente internalizou essa questão da unidade. Né? Eu olho para o Renato e eu vejo Fernando e Renato. Eu olho para a Lisa e eu vejo Fernando e Lisa. Quando a gente vai dissolver isso, né? Quando a gente vai dissolver no sentido pedagógico, né? De pedagogia de vida, né? Seja no sentido do encontro, seja no sentido da ausência. Né? Alguém falta, é um outro arranjo. É um outro arranjo, não tem... Né? É um outro arranjo, não é a pessoa que faltou, a pessoa que estava presente, é um outro arranjo. Não é que a gente dá conta da vida enquanto arranjo. Eu estou tendo que pensar muito nisso. Né? Vou abrir aqui. E aí ele faz, no trecho que o Renato falou, um nominalismo muito esperto, né? Porque ele desconstrói a noção de substância como uma materialidade fechadinha, até eu entendo, mas ele vai dizer, fala que é nominalismo porque é um jogo de palavras, pelo menos nesse capítulo ele não explica, ele vai dizer que a substância do ser é a existência. Tá. Então, o que é a existência? Ele não explicou. Ele só deslocou o leitor. A substância do ser é a existência. Pô, beleza. Eu não sei se Ser e Tempo ele vai trabalhar essa correlação da existência no Dasein. Eu não sei se existe esse tema. Eu já li os 2 livros, mas como agora a gente está vivendo uma nova experiência, não sei como a gente vai se apropriar disso. Né? Porque aí, como a própria fala do Renato colocou, do espírito e do corpo e da alma. Né? Existe essa visão clássica da filosofia em geral, de que existe o corpo enquanto materialidade, né? E a alma, que são as emanações do corpo. Vontade, juízo, sentimento, né? Desejo, né? Que seriam emanações do corpo. Né? E o espírito é como cada um vai compor essa conjugação, porque todo mundo tem corpo, todo mundo tem vontades, desejos, juízos, sentimentos, né? E singularmente ainda volta para uma noção do eu, né? Que cada um compõe de um jeito. Né? Nem aí ainda é um solipsismo que não é um ser com, né? Porque
Se for ver, a gente compõe no encontro, né? Um ser com. E aí ele desloca essa tríade, até unitária, né, de espírito, corpo e alma, embora interseccionada, e desloca para a questão da existência enquanto substância do ser. Tudo bem, a gente já sabe do lançamento, dessa transcendência no vivido, né? Lançamento a cada momento, desse emaranhado, né? E aí a situação vai ficando cada vez mais exigindo da gente um deslocamento. Olha o emaranhado que é. Em algum lugar eu vi que tem a ver com o mar, tá? Mas eu acho que essa imagem do mar também é muito forte. Mas esse enredado, esse entrelaçado, né? Essa trança, né? Essa trama, né? Essa trama onde a gente se co-constrói perdendo a identidade. Né? Como é que a gente consegue viver sem uma política identitária cristalizada, né? E, obviamente, isso gera uma tensão entre preocupação e ocupação. Eu não sei como a gente vai medir isso, acho que não é por aí, né? O que é? Onde a gente deixa de se ocupar dos entes ou do cotidiano para se preocupar? O que é isso? Né? Sempre que a gente tem um compromisso ético com uma pessoa, com um grupo ou com um contexto, todo mundo se preocupa, né? Em certo nível, né? Quando tem um facilitador, a equipe que está organizando esse evento, né? Todo mundo se mobiliza para estar aqui, a gente tem uma margem de preocupação, né? Mas aí depois ele faz desenho com a empatia, com antecipação, né? Que isso é por minha conta e risco, né? É claro que a gente pode ter... Todo profissional de psicologia é ocupado em se colocar no lugar do outro, né? Principalmente numa abordagem humanista. A gente é pago para ter essa predisposição, mesmo que a gente tenha todas as resistências possíveis. Né? Agora, num certo momento, isso vira preocupação, né? Vira um tema de supervisão, né? Vira um tema tenso, né? Agora também existe uma empatia, porque assim, a pessoa se coloca no lugar do outro para tapar buraco do outro, né? Pra ficar assim grudadinho, né? Aquela coisa melequenta, né? A gente grudenta. O que você está precisando? O que você quer de mim? Eu acho que ele fala disso, dessa empatia, por antecipação, é como uma pessoa querendo se mostrar boazinha o tempo inteiro para o outro, né? Isso por minha conta, tá, gente? E outra antecipação, quando a pessoa se coloca de uma maneira tão intensa no lugar do outro, que o outro não tem nem espaço para uma ação, para se lançar, né? Aquela pessoa que vive, que nem a superproteção obsessiva, né? Tem o grudento e o obsessivo. Isso é por minha conta e risco, tá, gente? Não está em lugar nenhum. Eu estou construindo o nosso encontro, né? E ainda isso, se a gente faz um panorama, né, gente? Existem existencialismos que são produtivos, né? Que tem a ver com o viés do Heidegger, do Merleau-Ponty, que é o encontro do ser com e que produz, né? Experiências, produz sentidos, e a gente tem ainda os humanismos de nadificação, né? Que é o Sartre, por exemplo, quando a gente se lança no outro para se indagar quem a gente nunca vai se encontrar absolutamente com ninguém. A minha essência fernândica nunca vai se encontrar com a essência guilhermica, nunca vai se encontrar com a essência cristínica. E por aí vai, de uma maneira absoluta. Né? Então, isso que gera aquela tensão que a Lisa colocou, né? Onde é que a gente está nisso? Né? Porque existe fenomenologia de produção, existe fenomenologia de nadificação, né? E ainda, eu vou mais uma colherzinha nesse ângulo, né? Foucault, segundo Deleuze. Foucault, segundo Deleuze, diz que eu nunca vou ter acesso ao outro, porque entre eu e você tem as relações de poder nos atravessando. Entendeu? Né? E aí o poder vai dizer que eu mostro para você o que é isso. Uma caneta é uma arma de arte marcial, né? É um símbolo fálico. Nunca ninguém vai ter acesso. Entendeu? Entre eu e você tem relações de poder, tem processo de subjetivação que é diferente de sujeito. Né? Sujeito é o processo unitário, né? E a subjetivação é o processo de unidade mais voltado à psicologia clássica, à filosofia clássica, né? E a subjetivação é esse processo de construção histórica, né? Mas é isso, gente, eu estou compartilhando o que a gente constrói junto, né?
Eu estou nessa angústia do que é essa substância, dessa sapequice que o Heidegger fez, pode dizer que substância do ser é a existência. Tá. E, né, cada parágrafo que a gente lê abre-se uma desconstrução, né, gente? É. Gente, eu só acho assim, só quero compartilhar, não tem a mínima intenção de a cada parágrafo ter a conclusão do parágrafo, entendeu? Tem um grupo que está lendo Serenada pela segunda vez. Eles começaram em 1990. Eles leram semanalmente Serenada até o fim, então já estão na segunda volta, entendeu? Né? É o afeto, gente. A gente tem essa coisa de memorizar, de reter. Gente, eu, na minha interpessoalidade, gente, de forma alguma tenho intenção de reter o parágrafo, tenho a intenção de viver o parágrafo com vocês, né? É isso. Meu olhar. Guilherme, o próximo, né? Essência guilhérmica é algo bem... O Henrique está coordenando as inscrições. Obrigado, Henrique. Essência guilhérmica é algo bem engraçado de você pensar. Nossa, eu nem sei. Eu queria tanta coisa para comentar da sua fala e do Renato que eu estou perdido na minha cabeça. Mas eu começo a falar que, como Heidegger disse, a presença é o seu mundo. Ele novamente vai dizer mais tarde que o ser aí é o ser na polis. Nós sempre estamos em relação com os outros, com o mundo, com as coisas. E isso é uma relação afetiva. Nós sempre temos na disposição afetiva, seja ela a angústia, o tédio, essas disposições mais ontológicas fundamentais, como a saudade, a alegria, que são mais ônticas. E isso, quando o Enzo fala na questão de nós nunca... nós apenas encontramos os outros na sua significância, para mim é mais uma questão de que nós sempre vamos ir ao outro através de nós mesmos. Nós não podemos retirar a nossa existência de jogo para alcançar o outro. Porque falar de como se nós construíssemos uma representação do outro para interagir com ele, me parece muito estranho no método fenomenológico. Porque o método fenomenológico foi criado exatamente para nós não trabalharmos com representações mentais dos outros. Nós estamos lidando com o fenômeno da maneira conforme eles aparecem para a gente. Então, nós estamos interagindo com a coisa mesma, não com a ideia que o nosso cogito capta dela. Né? E isso eu vou linkar com o que cadê o nome da pessoa? Que a Karen falou, que não entendeu a questão da empatia. Para mim, pelo menos, a questão da empatia no Heidegger é que a empatia ela tem bem aquela questão de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro está sentindo, no movimento de ir até o outro. Para o Heidegger, primeiro, isso é um movimento primordial da existência. Nós somos êxtases jogados para o mundo, de encontro com o mundo. Então, nós sempre estamos indo de encontro ao outro, a outra pessoa. A segunda preposição é que a empatia não faz sentido no Heidegger, porque para eu sentir o que o outro sente, eu tenho que ser o outro. É bem aquela questão, né? Se eu estivesse no seu lugar, eu faria dessa maneira. Você não faria dessa maneira. Você faria exatamente da mesma maneira que a pessoa fez, porque você seria ela. Você teria passado por todas as experiências dela, você teria passado por todas as emoções que ela sentia, você seria a outra pessoa. Então você não faria nada diferente. Faria o que a pessoa fez. Dessa maneira, nós nunca podemos ser o outro. Isso seria uma preocupação substitutiva em um nível ontológico supremo, né? Você seria o outro. Nós não podemos ser o outro. Nós não podemos sentir o que o outro sente, né? Então nós temos que simplesmente nos deixar aberto para que o outro chegue até nós e nós vamos ao outro. E ali acontece alguma coisa. Depois o que acontece, né?
É muito interessante essa frase que o Guilherme trouxe, de que o método fenomenológico foi construído não para lidar com a representação mental dos outros, sim com a coisa em si, né? O retornar às coisas mesmas, né? Essa fala também que o Fernando ele trouxe, eu pensei muito fui um pouquinho longe e pensei nos grupos, né? Não a psicologia dos grupos, mas os grupos em si, né? Tipo, os autores Pichon Rivière, não sei se todos estão familiarizados, mas de que um grupo, ele é um conjunto de pessoas, né? Então já tem esse caráter de coexistência, mas todos voltados para uma função, né? Atingir um objetivo, sendo que cada participante ocupa um papel. Então, o grupo ele é constituído por todas as pessoas que estão neles. Então, se por exemplo, se o Renato falta em um dos nossos encontros, o nosso encontro não vai ser o mesmo. Porque existe toda essa ligação de entrelaçamentos, né? De emaranhamentos de subjetividades que compõem. E isso é um tema principal, assim, da Gestalt, né? Que ela tem aquela discussão sobre totalidade. Uma totalidade, ela não é a mera soma dos conjuntos, né? Ela não é a mera soma das composições, ela vai muito além disso. Porque as próprias composições fazem entre si novas composições. Então, é uma rede de subjetividades que traz nessa coexistência que a gente leu nesse capítulo, que não é simplesmente se colocar no lugar do outro, mas é sim você compor com ele. Então, quando existe uma dupla, não sei, o Enzo e o Guilherme apresentando, não é o Enzo ou o Guilherme, ou eu, Guilherme, apresentando, é os dois juntos. Então, é uma espécie de simbiose, assim, algo do tipo. Mas uma totalidade não quer dizer que seja a mera junção dos seus compostos, uma mera soma, ela vai muito além. Seria até uma multiplicação, né? Porque todos os compostos ali, eles estão se relacionando. Então, todo mundo aqui desempenha um papel, mesmo que essa pessoa não ligue a câmera, por exemplo, despertam, né? O ser existencial, ele não ele é aquilo que ele mostra ser, né? Então, caso a gente tenha um conhecido, por exemplo, eu olho simplesmente para a foto dele aqui, aquilo já me desperta um negócio, mesmo que ele não esteja falando. É uma fenomenologia de percepção, literalmente. Eu tô com enxaqueca aqui. Nossa, tanta coisa de falar que eu até me perdi. Assim, eu e o Guilherme, a gente é um só, a gente faz lá a fusão do Dragon Ball, mas em determinada conjuntura. Porque fora dessa conjuntura, a gente não é Enzo e Guilherme. Mas na totalidade da existência, a gente está aí, existindo no mesmo mundo, né? Na parte que a gente consegue quantificar. Mas eu vejo também que... Eu não vejo que Heidegger, ele meio que busca uma essência, mas sem buscar uma essência. Parece que ele vai mais colocando questões para a gente pensar, como se essa essência em si, ela nunca fosse alcançada. É mais uma forma de tentar deixar mais qualitativo do que precipitado as formas como a gente vai lidar com as coisas. Que nem o Guilherme falou, talvez então Heidegger não faça fenomenologia, porque ele vai a fundo, mas eu não vejo que ele tenta achar a essência, por exemplo, né? Eu acho que aí entra até no... Esqueci a palavra, mas dessas ciências exatas, né? Que tentam achar uma coisa em si. Acho que a fenomenologia, ela basicamente não tenta achar nada. Ela tenta achar alguma coisa, ela se direciona, mas ela não preocupa com o que ela vai achar. Entendeu? Aí acho que entra também o caráter da preocupação, da ocupação, né? A preocupação é quando você já tem o objetivo de achar uma coisa lá. A ocupação é que nem aquele exemplo do ping-pong, quando
deixa fazer surgir enquanto faz. Então você está preocupado em já ganhar aquele jogo de ping-pong, pode ser que você não deixa fazer surgir a sua manualidade ali para ter habilidade para ganhar aquilo. Porque até mesmo questão mental, assim, você vai estar tão preocupado em ganhar que você não vai conseguir ganhar. Isso vai te somar em angústias e afins. E é a questão que o Renato tinha colocado, né, do corpo e alma. Acho que também entra aí. Meio que Heidegger, ele dilui tudo. É até engraçado que o Fernando, ele quis dizer que Heidegger, ele está quantificando, colocando as pessoas assim como um eu e um ali, e aquela outra pessoa, mas de certa maneira ele está falando isso mais para a gente enxergar do que como algo assim importante da gente definir aquilo. Tem muito da visualização, mas ele fala do eu e do aqui com o objetivo de quantificar na conjuntura, num determinado momento, né? Que nem vai, até existe diversas pessoas, aí a gente vai, sei lá, numa balada. Aí, por isso que é interessante essa como é que fala? Tradução para presença, né, em vez de Dasein. Porque é literalmente na presença, literalmente quando está presente. Para fora daquela presença em caráter de tempo linear, já se desconsidera aquelas pessoas que estão ali. Porque a gente não vai pensar, tipo, sei lá, na pessoa que está no Japão, lá, sei lá, fazendo comida, para analisar um conjunto pequeno aqui, para analisar o nosso encontro. Por isso que também tem que entrar nessa questão de conjuntura. Isso é isso. Bom, é interessante porque a diferença de percepção, né? E assim, essa frase, vou voltar nela, né? A questão de quando ele fala que a substância do homem é a existência, né? Para mim fez sentido e parece que para o Fernando, para outras pessoas, houve uma desconstrução do que estavam pensando, né? E para mim não, para mim veio, na verdade, fez o sentido, fechou, parecendo uma sensação assim de que é só na existência que a gente consegue entender esse relacionamento de nós com as coisas, mas principalmente, e aí eu não sei se eu estou errado ou não, mas assim, desde o começo do livro, e era uma coisa que estava já assim, meio que incomodando, que era muito assim, nossa relação com as coisas, né? E as coisas é difícil da gente se relacionar. E aí eu vou dar um exemplo assim, de um filme, né? Um exemplo meio bobo, mas é o filme Náufrago, quando o protagonista lá do filme, o náufrago, eles começam a se relacionar com a bola de vôlei, que era o Wilson, né? Então ele, no fundo, assim, aquela solidão do homem como ser social, como ser que procura que tem a sua origem a viver em sociedade. É impossível você ficar ali, apesar de estar numa ilha paradisíaca, com o mar, com uma floresta exuberante, ele não consegue se satisfazer com essa presença, com essa existência, com essas coisas, por mais interessantes que elas fossem. Ele teve que transformar uma bola de vôlei num ser e ele começou a alucinar que era o companheiro dele naquela viagem, naquela existência. Ou seja, eu vejo assim que a existência humana ela depende de outro ser humano. Aí até trouxemos aí a questão dos animais, né? Principalmente os animais de estimação, que hoje está sendo bastante, vamos dizer assim,
as pessoas tendem até a procurar se relacionar mais com o animal do que com os seres humanos. Mas aí é um assunto também bem extenso, que estaria para conversar muitas outras coisas. Mas eu queria trazer essa questão, assim, só fazendo um recapitulando, né, de que a questão do homem, a existência dele, com o que ele fez, com tudo que ele viveu, e com essa relação entre os outros seres humanos. E aí é que eu estava me incomodando muito essa questão de se relacionar com coisas, né? Mas tá aí. Obrigado. Pessoal, estou na inscrição aqui, eu só quero compartilhar uma frase, assim, compondo com o que o Renato falou. Teve sentido para mim, sim, Renato, entendeu? Sentido, mas aí me tira o chão, entendeu? Entendeu? Eu acho assim, quando eu leio uma coisa, como o Ser e o Tempo, cada parágrafo, para mim, está mexendo comigo, entendeu? Mexendo no encontro, né? Como eu já disse, assim, eu li sozinho e eu não conseguia aprender o sentido se não tivesse conosco, né? Então, assim, eu tento fazer um movimento, tá? O dia que eu for dar aula, eu vou falar da presença da SAI, como você já teve comigo. Mas, assim, já que a gente está nesse contato, como é que eu consigo me perceber, né? Em algum momento eu retorno para o meu próprio, entendeu? Acho que todo mundo tem aquele momento, tá? Lanço-me e retorno para o meu próprio, né? Mas como é que é retornar para o meu próprio sabendo que eu tô no mundo, né? E que eu estou me compondo nos encontros, mesmo que eu esteja sozinho num lugar, tem uma rede, né? A gente está no mundo, né? Como é que é não recorrer defensivamente tanto a esse meu próprio, entendeu? Meu ser próprio, que é uma existência, entendeu? Mas que é tudo ser como. É isso que esse projeto que a gente está desenvolvendo, né? Para muito mais além do que o professor, né? Porque você já deve ter percebido que isso tem bizarrices, né? Mas eu estou trazendo para a minha vida essa coisa assim, como eu vou me compor cada vez mais confiando no lançamento, entendeu? Obviamente, o mundo agride, às vezes a gente volta para a ilusão, né, do eu próprio, né? Tem algo que se mantém, mas está muito claro para mim que é algo que se mantém enquanto próprio, mas que é o tempo inteiro se constituindo no ser como. Isso não estava muito claro para mim, entendeu? Por mais que eu tivesse essa predisposição em aula, né? Os 13 anos de professor estão me dando uma sese, né? Estou tentando me reconstruir, né? A cada dia de aula, né? Mas essa leitura está sendo fundamental para a minha percepção da minha existência, que é, estou lançado. E o eu estou lançado se dissolve. Né? Então, é essa sese, né? Isso que ficou claro para mim a partir da tua fala também, né, Renato? A partir da fala de cada um. Mas isso reverbera num certo modo de vida, né? Entendeu? E aí, eu acho que isso está para além de qualquer... Para além do, digamos, da compreensão racional do que a gente está vivendo. Né? Eu queria dizer que isso é uma compreensão de vida, né? Na carne. Né? Eu estou muito espantado. Gente. Até quero dizer, porque esse negócio, professor Fernando, até cada dia não tem isso, gente. Não tem, sabe? Tem e não tem, entendeu? Sabe? Uma coisa meio... um melange, né, como diz o francês, um emaranhado. É um emaranhado. Né? É bom ver se dissolvendo. Né? No sentido de que, né, esse ser com, isso que está me mobilizando. Né? Como é que eu estar atento? Questão de atenção. Né? Ser com, né? Porque a gente é educado para ter nome, sobrenome, desde o primeiro ano primário, né? Desde o ensino básico. Alguma coisa está acontecendo no meu coração. E agradecer ao encontro. Na sequência, gente. Eu ia falar outra coisa, mas acabou surgindo outra coisa. Como esse ser com, ele é construído desde a nossa nascença, né? Ontem, na aula que eu estava o professor estava falando do colo, né? Questão de colo.
que a psicanálise ela vai falar muito que a gente tem que lembrar de como a gente sofre, e aí ele estava falando de... e aí ele estava falando... Ele fala muito sobre a gente ter uma figura assim de inspiração. E aí nesse contexto, como o Sercon também, ele não é dado na criação que a gente tem com as nossas mães, com aquele que cuida da gente quando a gente nasce, né? A diferença do Sercon que existe, por exemplo, de uma pessoa que está numa selva, que vai ser criada por animais que podem ser mais selvagens ou não, podem ser mais carinhosos, e como a nossa visão de Sercon, ela é construída na nossa história. A gente tenta desconstruir essa coisa de tempo também no Heidegger, mas existe o caráter de tempo cronológico, né? Não deixa de existir. E a questão que o Renato também colocou do Wilson, né? Como é que a gente também não sabe se a gente está vivendo numa alucinação? A gente, aqui interagindo com os outros, a gente não deixa de estar alucinando, né? A gente tem a nossa visão dos outros. É uma alucinação, só que a Paula não interage. Que às vezes as pessoas interagem e a gente acha que está entendendo mais, mas a gente está sempre criando a imagem ali da outra pessoa. Só parece mais construtivo ter uma outra pessoa do que ter uma bola. Mas pode ser mais confortável ter uma bola do que uma pessoa. Eu acho com certeza isso. Tanto que, assim, a caráter pessoal, eu mesmo tenho procurado muito a reacreditação em Deus. Eu não tenho me sentido muito confortável com a minha existência. Porque, pensando na existência sem Deus, gente, faz tempo que eu não penso mais, eu não me penso mais com essa criação de Deus, mas como isso também está ligado no Sercon, né? E como a gente já tem esse Sercon, uma pessoa que cuida da gente, quando a gente se encontra assim, sem ninguém para cuidar da gente, como isso se torna num sofrimento, né? E como a questão de Deus, que eu também não consigo quantificar mais, não consigo mais achar de forma racionalmente, ela também não é um reflexo dessa criação. Eu diria que, pelo menos para mim, a existência de Deus me dá temor. Eu sou muito mais reconfortado pensando que não existe nenhuma divindade. Eu sei porque aí as minhas escolhas são minhas, não de outra pessoa. Para mim, isso é extremamente assustador, que a minha vida está na mão de outra pessoa, né? Já vai sempre estar. Enfim, a frase que o Fernando disse da relação do ser cônjuge, do estar, né, na existência se faz existirmos, junto com essa frase que você falou, você trouxe Deus no meio, né, me faz lembrar muito do que eu li na obra Na Noite Passada Eu Sonhei, do Medard Boss, que ele faz uma citação ao Nietzsche, da Gaia Ciência. Aí eu queria ler essa frase, não, o parágrafo é enorme, mas eu vou ler do mesmo jeito. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez, e ainda inúmeras vezes, e não haverá nada nela de novo. Cada dor e cada prazer, e cada pensamento, e suspiro, e tudo que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida, há de te retornar. E tudo na mesma ordem e sequência. E do mesmo modo, essa aranha e este luar entre as árvores. E do mesmo modo, este instante e eu próprio. A eterna amponeta da existência será virada outra vez e tu com ela, poeirinha da poeirinha. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoaria o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal e que lhe responderia: tu és um Deus e nunca ouvi nada mais divino? Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse. A pergunta
diante de tudo e de cada coisa. Quero isto ainda uma vez e inúmeras vezes. Pesaria como o mais pesado do peso sobre o teu agir. Ou então, como terias de ficar de bem contigo, e mesmo com a vida, para não desejar nada mais do que essa última eterna conformação e chancela. Esse é o eterno retorno de Nietzsche. Ele propõe, então, que o mundo sempre foi da mesma maneira e ele sempre será da mesma maneira. Todos nós vivemos a mesma vida e continuaremos a viver a mesma vida em outras vidas. O que o Nietzsche quer dizer com isso, em linhas poucas, é que nós não podemos viver uma vida a não ser a nossa, que nós já vivemos e vamos viver. E isso relembra esse caráter de ser existindo, né? Nós não podemos ser algo além de nós mesmos. Nós sempre temos o que nós somos. E que vai se revelando onde ontologicamente aos poucos, né? Bem, tem isso, como o próprio Heidegger falou. Pessoal, podemos nos encaminhar para o final já? Entendeu? Só relembrando que semana que vem teremos parágrafo 27 do... Vilmar aqui falou, não existimos só isolados no mundo de significações, somos o tempo todo com o outro, vamos nos compondo com o outro. Alguém ficou sem ser dito, assim, alguma fala que quer reescrever, ou... Teve tantas falas, a gente teve tanta troca no contato, né? Lembrando que parágrafo 27, semana que vem, no balanço, gente, a gente vai ter essa questão da dinâmica, do aprendizado. Acho que tem camadas, tá, gente? Não é só exatamente uma questão, uma praxis, né? Mas acho que tem essas camadas, né? Camada do livro, esse livro tem camadas, né? Isso é bom a gente refletir sobre isso. Tá? E esse contato também tem camadas, né? Vamos pensando em estratégias, né, para aprimorar esse contato, a questão do ponto de vista da dinâmica, do contato, do ponto de vista do conteúdo, e a perspectiva do encontro informal, né, os textos, tá? Eu estou até pensando, gente, da monitoria passar um quadro para vocês irem preenchendo durante a semana, para otimizar na hora da troca das ideias, né? O que vocês acham de passar um quadro? Dinâmicas, né? Conteúdos, né? Uma tempestade de ideias, né? Porque aí pode ser facilitador. Não sei, é facilitador ou é muito, sei lá, ver essa ideia. E nós somos 60 pessoas, né? Diga. Eu acho que a gente pode discutir essa ideia antes. Sim. Tipo, primeiro entre a monitoria, mas mandar no grupo para uma opinião. Sim, só vai discutindo durante a semana. Beleza, perfeito. Então, gente, vou acabar a gravação agora. Obrigado pelo encontro. Continuemos com essa sensibilização constante, né? Intensa e afetuosa. Né? Interacolhendo-nos, certo? Grande abraço. Em breve essa gravação vai estar disponível.